Muito bem, nós voltamos aqui para fazer mais um programa, onde nós estamos gravando capítulo por capítulo, verso por verso do Novo Testamento. Já gravamos o Evangelho todo de Mateus. Se você quiser estudar sistematicamente o livro de Mateus, você pode entrar começando lá na introdução dos Evangelhos, depois a introdução do Evangelho de Mateus, capítulo 1 até o 28. Já gravamos também todo o Evangelho de Marcos. Você pode estudar todo o Evangelho de Marcos, a introdução e os 16 capítulos do Evangelho de Marcos. Nós também já gravamos todo o Evangelho de Lucas. E agora estamos em João. João capítulo 5. Esse Evangelho espiritual. João é o mais teológico dos 4 evangelhos. Apresenta Jesus como Filho de Deus. Nós temos nessa primeira parte de João, que é do capítulo 1 até o capítulo 12, nós chamamos de livro dos sinais, as 7 sinais miraculosos. Já vimos 2. O primeiro, em Caná da Galileia, quando Jesus transformou água em vinho e os seus discípulos creram nele. O segundo foi oficial do rei, que tinha um filho que estava ardendo em febre, à beira-morte. Pediu para Jesus descer. Jesus falou: vai, o teu filho vive. E ele, quando foi para casa, os servos saíram-lhe ao encontro e disseram que seu filho vivia. Ele perguntou a que hora aconteceu isso. Ontem, na hora 7ª, né? Ele reconheceu ser a mesma hora em que Jesus disse: vai, o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Todo o propósito e milagre é nos levar a crer. Também nessa primeira parte do livro dos sinais, há discursos de Jesus. Jesus opera milagres, temos o discurso, às vezes temos 2 discursos, um milagre, como a água foi transformada em vinho. Aí nós temos o discurso de Jesus com Nicodemos, que é acerca do novo nascimento, capítulo 3, e depois no capítulo 4, o discurso de Jesus com a mulher samaritana. E intercalado por ensinos, né? No capítulo 3, nós vamos ter acerca de batismo, no capítulo 4, a ceifa e os ceifeiros, não é? Que é onde Jesus nos ensina também sobre a ceifa e os ceifeiros. Muito bem, agora nós vamos começar no capítulo 5. Capítulo 5, nós vamos ter um paralítico que há 38 anos se encontra junto ao tanque de Betesda. Diz que nós temos nesses 3 capítulos, capítulo 3, capítulo 4 e capítulo 5, o símbolo de 3 pecadores, não é? 3 pecadores que estão em encontro com Jesus. O primeiro é Nicodemos, que era doutor da lei, mas continuava pecador. Esse é o símbolo do pecador importante no capítulo 3. Nicodemos era um homem importante. Depois, no capítulo 4, nós temos a samaritana, que teve 5 maridos e agora vivia com um homem que não era dela. Esse é o símbolo do pecador imoral. Então, primeiro, o símbolo do pecador importante. No segundo, o símbolo do pecador imoral. E agora, no terceiro, o paralítico de Betesda, capítulo 5, o símbolo do pecador impotente. Impotente. Não é? Esse daqui estava impotente, não podia se mover, há 38 anos numa cama. E Jesus vai curar. Surge-se a pergunta de onde vem esses 38 anos. Vem de Deuteronômio 2,14. Israel peregrinou no deserto 38 anos desde que espiou a terra. Eles ficaram 40 anos no deserto, mas o primeiro ano eles saíram, foram ao Monte Sinai, tiveram ao pé do Sinai, construíram o tabernáculo. No segundo ano eles foram espiaram a terra por 40 dias, e aí depois, devido à incredulidade, 10 espias, só 2 foram fiéis, Josué e Caleb. Eles então passaram no deserto mais 38 anos. Deus falou que eles iam ficar 40 anos, Deus descontou os 2 primeiro, do Monte Sinai até a expiação em Cades Barneia, e eles ficaram 38 anos peregrinando no deserto, com os 2 primeiros que eles já tinham ficado, dá um total, né, de 38 anos. Inclusive eu vou ler Deuteronômio 2,14 para você,
que é a referência do capítulo 5 de João. E os dias que caminhamos desde Cades Barneia, quando eles foram espiar, até passarmos o ribeiro de Zered, foram 38 anos, até que toda aquela geração de homens de guerra se consumiu no meio do arraial, como o Senhor jurara. Por 38 anos, Israel esteve também paralítico, né? Andando no deserto, parado, circulando, mas não entrando na terra prometida. Aqui nós vamos ter a história de um homem de 38 anos. Também 38 anos, hoje completa 38 anos também, que eu aceitei o Senhor Jesus Cristo. Dia 21 de novembro de 1981, eu pude receber a Cristo como meu Salvador. Hoje é 21 de novembro de 2019, 38 anos. Acho que também está na hora de eu começar a levantar e começar a andar, não é? 38 anos também que eu aceitei a Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Jesus tem transformado a minha vida, Jesus mudou o meu ser. Eu tenho estudado a Bíblia desde então, tenho lido, estudado as Escrituras e continuo aprendendo. E estou compartilhando com você 38 anos também da minha experiência com Cristo, do meu andar com Cristo. Esse homem estava paralítico, não é? E eu espero que daqui para frente eu continue andando cada vez mais com o meu Salvador, Jesus Cristo. Nesses 38 anos, pude estudar, pude tirar meu curso de teologia, pude fazer meu mestrado em divindade, pude estudar com um rabino judeu, continuo estudando, terminei meu doutorado há pouco tempo, então são 38 anos estudando, não é? E continuo aprendendo e tenho mais para compartilhar com você. Muito bem, vamos então João capítulo de número 5. Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Então, olha que coisa interessante, Jesus estava na Galileia no final do capítulo 4, aí Jesus vai para Jerusalém. Nós não sabemos que festa era essa, a Bíblia não fala, mas 3 vezes no ano todo judeu tinha que comparecer perante o Senhor, na festa dos pães asmos, que era a Páscoa, na festa das semanas, que era o Pentecoste, e na festa do tabernáculo, Deuteronômio 16, você pode ler, 3 vezes no ano todo varão tinha que ir. Jesus foi numa dessas festas, não é? Subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, a próxima porta das ovelhas, pelo fato de mencionar porta das ovelhas, alguns acreditam que pode se tratar de uma Páscoa, que é a Páscoa do capítulo 6, que existe uma intercalação entre o 6 e o 5, né? O capítulo 6 deveria vir antes do 5, na hora que compuseram, vai ver que trocaram, dizem que há, mas não importa muito que é a Páscoa do capítulo 6, a porta das ovelhas. Por que é mencionar a porta das ovelhas? Porque durante a festa da Páscoa, muitas ovelhas entravam para ser sacrificada da Páscoa. Jesus é o Cordeiro de Deus, essa porta das ovelhas. Nós poderíamos falar das portas em Israel, são 12 portas, cada porta tem um sentido, mas aqui o tempo não vai permitir. Quem sabe numa outra ocasião nós falamos da porta, não é? A porta das ovelhas, que é a porta por onde entravam as ovelhas. Cristo é a porta das ovelhas. Em João 10, Jesus diz: eu sou a porta, quem entrar por mim entrará e sairá, achará pastagem. João faz muito isso no seu evangelho, ele dá uma dica aqui, mais tarde ele explica o que ele quer dizer. Essa porta das ovelhas, próxima à porta das ovelhas, tem a ver, ainda que era lugar físico, tem a ver também com João 10, que Jesus é a porta das ovelhas, não é? Próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, não é? Betesda, Bet é casa, não é? Tesda tem o seu sentido de ser um tanque de justiça, né, que vem de Tessadek, que quer dizer justiça, Betesda, então era um tanque de justiça. Esse tanque tinha 5 alpendres, 5 divisões. Toda vez que aparece o 5, nos lembra o Pentateuco, não é? Havia 5 alpendres. Pentateuco são 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio,
Então havia 5 alpendres, e realmente é um tanque grande. Eu estive em Jerusalém, pude ver as ruínas desse tanque, né? Vários compartimentos, hoje está vazio, não tem água, mas tinha 5 alpendres. Normalmente o tanque era usado para os sacerdotes talvez se lavarem, ou para o povo se purificar, né? Outros dizem que o tanque, pelo ficar do lado de fora, era usado apenas para a bebida dos animais e água. Não importa, havia esse tanque de 5 alpendres, e nesse tanque jazia grande multidão de enfermos. Vamos lá, os enfermos cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Nós não sabíamos o que acontecia, mas de tempos em tempos a água movia, e quem descia era curado de qualquer enfermidade, não é? O movimento das águas. Como é bom quando nós também ficamos esperando o movimento das águas na nossa vida. Cristo quer mover as nossas águas, né? Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Era algo tremendo que acontecia nesse tanque. De tempos em tempos descia um ano. Quando eles viam que a água agitava, alguém gritava: ei, a água agitou. Eles não viam o anjo, eles acreditavam que acontecia esse movimento, ou seja, que Deus mandava um anjo, agitava, e o primeiro era algo miraculoso que acontecia, que descia, era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Então você pode imaginar a multidão que havia ali, muitos enfermos, muitos cegos, muitos coxos, muitos paralíticos, esperando o movimento das águas, não é? Então um anjo que descia, que movimentava essas águas. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Imagine só, 38 anos. 38 anos é bastante tempo. Parece que foi outro dia que eu aceitei a Cristo, mas já passaram 38 anos, não é? Então hoje completa exatamente 38 anos. Deuteronômio 2,14 fala 38 anos que eles foram de Cádiz até passar o Ribeiro de Zared. Então é muito tempo mesmo, 38 anos. E Jesus, vendo esse deitado e sabendo. É interessante, no Evangelho de João, Jesus sabe tudo, não é? Capítulo 2 diz que não havia necessidade que ninguém falasse nada. Quando veio Nicodemo, Jesus sabia que ele precisava nascer de novo. Quando foi que a mulher samaritana, que Jesus fala, chama o teu marido, ela disse, não tenho marido, foi isso dissesse com verdade, porque já 5 tivesse, e o que vive não é teu marido. Jesus sabia da Nicodemo, Jesus sabia da mulher, e agora Jesus sabe, né, as 3 referentes, 3 pecadores, um pecador importante, o imoral e o impotente, não é? Então veja bem, Jesus sabia que ele estava nesse estado há muito tempo. Jesus sabia da condição de Nicodemos, Jesus sabia da mulher samaritana, Jesus sabia da condição do homem. Jesus disse-lhe, queres ficar são? Presta atenção, se você está enfermo e eu pergunto, você quer ficar são? A resposta natural é sim, quero. Quem é que vai dizer não? Eu quero continuar enfermo, não é? Jesus perguntou, queres ficar são? Mas interessante que o homem não responde à pergunta de Jesus. Olha aqui que o enfermo respondeu. Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus não perguntou se o homem queria ajuda para entrar no tanque. Jesus não perguntou, ei, eu tenho 12 discípulos aqui, a gente vai empurrar todo mundo e vai te jogar no tanque. Não foi isso que Jesus perguntou. Jesus perguntou, queres ficar são? A resposta natural seria, quero. Mas o homem disse, eu não tenho ninguém que me põe no tanque. Quando eu vou, vai outro na minha frente e pronto. Talvez quando ele viu Jesus, e eu imagino que Jesus era forte, porque Jesus era carpinteiro, não é? E ser carpinteiro na época não era ali comprar
madeira pronta no material de construção. Ser carpinteiro significava ir lá na floresta com um machado, derrubar a árvore, arrastar a árvore. Então eu imagino que Jesus devia ser uma pessoa forte, e principalmente quando ele virou a mesa dos cambistas, no capítulo 2, ninguém se meteu com ele, porque era uma pessoa forte. Então ele olhou para Jesus, quem sabe viu aquele homem forte e falou, bom, ele vai me pôr no tanque, ele vai empurrar todo mundo. Hoje, depois de 38 anos, é a minha cura. Queres ficar são? Ele imaginou o tanque, não é? Às vezes, isso nos ensina uma coisa interessante, às vezes nós pensamos que o nosso milagre só vem de um lado, que só vai acontecer o nosso milagre se acontecer aquilo, e nós já mais ou menos programamos o nosso milagre, mas Deus pode nos surpreender, Deus pode te surpreender, como vai surpreender esse homem que 38 anos estava paralítico, 38 anos era levado por um leito. Jesus faz uma pergunta, queres ficar são? A resposta do enfermo foi, Senhor, não tenho ninguém que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas quando eu vou desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe, levanta-te, toma a tua cama e anda. Tremendo o poder de Jesus. Jesus dá ordem e as coisas acontecem. Quando Jesus falou, levanta-te, toma a tua cama e anda, imediatamente veio força naquelas pernas. Imediatamente veio algo que desbloqueou aquela paralisia. E aquele homem se levantou e colocou em pé. Olha o poder da palavra de Jesus. A mesma coisa ele fez com o filho do oficial. Vai, o teu filho vive, agora levanta-te, toma a tua cama e anda. E quando ele dá essa ordem com a autoridade que ele tinha, com o poder que ele tinha, com a graça que ele tinha, supera os 38 anos, supera o agitar das águas. Deus nos surpreende, não é? E então, logo, aquele homem ficou são. Logo ele ficou, Jesus falou, ele ficou, e ele obedeceu, tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Aqui vai ser um problema, não é? Não era o problema até curar o homem, o problema era mandar o homem carregar a cama. Sábado era proibido, não farás obra servil nenhuma. Carregar a cama significa obra servil, mas Jesus manda o homem levantar, tomar a cama. Antes o homem era carregado pela cama, agora ele carrega a cama. Deus quer nos levar a superar os nossos limites, superar nossa paralisia, carregar aquilo que antes nos carregava. Olha só, logo aquele homem ficou são, tomou a cama e partiu. E aquele dia era sábado. Ele nem sabia que era Jesus que o curara. Então, os judeus disseram àquele que tinha sido curado, é sábado, não te é lícito levar a cama. Parece que aqui vai começar o conflito entre Jesus e os judeus e os fariseus, não é? Porque Jesus fazia curas no sábado, esse é o primeiro que ele cura no sábado. No capítulo 9 nós vamos ter mais um cego de nascença que ele cura no sábado também. Então, curou o homem, tomou a sua cama, partiu, aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado, é sábado, não te é lícito levar a cama. Está vendo? Levar a cama era considerado trabalho. Então não é lícito você fazer isso. Repreender o homem. Ele respondeu, aquele que me curou. Lembra que ele estava 38 anos. Aquele que me curou, ele próprio disse, toma a tua cama e anda. Interessante, Jesus podia só dizer, levanta, anda, mas toma a tua cama. E o homem, opa, é para obedecer, vou obedecer mesmo. É para carregar a cama, eu vou curar, vou ser tão bem curado dessa paralisia que eu vou levar aquilo que antes me levava. Ele levantou, tomou a sua cama, né? Aquele que me curou, ele próprio disse, toma a tua cama e anda. Eu estou obedecendo o quem me mandou fazer isso. E eles responderam, né? Perguntaram-lhe, pois, né? Quando o homem respondeu, aquele que me curou, ele próprio disse, toma a tua cama e anda. Verso 12, perguntaram, pois, quem é o homem que te disse, toma a tua cama e anda? Quem é esse homem? Nós queremos saber quem é que anda violando a lei de Moisés, quem é que anda dando ordens contrárias ao sábado. Quem é esse homem? Quem é o homem que te diz, toma a tua cama e anda? Olha que coisa interessante, verso 13.
E o que fora curado não sabia quem era. Ele nem sabia que era Jesus. Tem gente que é curada, nem sabe que é Jesus que a cura. Não é? Jesus é quem nos cura, ele é o grande curador. Quem é o homem? Não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão daquele lugar haver uma grande multidão. Jesus, presta atenção, Jesus foi ao tanque, havia ali cegos, mancos, coxos, paralíticos, muita gente. Mas Jesus curou aquele homem, não é? Jesus tinha o poder para curar todos, mas não queria chamar tanta atenção assim. Curou um homem. Curou um homem. Às vezes, vem uma multidão de gente na igreja, não é, com enfermidades, mas de repente um é curado. Quantas vezes pode ser o seu dia da sua cura? Não é? Lembre-se, se você está enfermo e vai à casa de Deus, e como Jesus está na casa de Deus, onde 2 ou 3 se reúnem, sempre está lá, pode sempre ser o seu dia do seu milagre. Não importa quantos anos, 10, 12, 15, 18, não é? 38, como esse homem, Jesus parece que curou o homem, parece que era o que ele estava mais tempo, talvez outros só estavam 10, 12 anos, mas Jesus o curou, nós não sabemos a razão, porque escolheu esse homem, não é? Mas ele é um sinal para Israel, do poder curador, algo também que vai provocar eles quanto à guarda do sábado, né? Para eles nada podia ser feito no sábado. E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se via retirado em razão daquele lugar haver grande multidão. Verso 14, Jesus vai encontrar o homem. Depois, Jesus o encontrou no templo. Antes esse homem não entrava no templo, porque era paralítico. Os paralíticos coxos ficavam à porta do templo, não entrava, só os perfeitos podiam entrar. Mas agora está esse homem, depois de 38 anos, lá dentro do templo, quem sabe adorando, sacrificando, agradecendo a Deus pelo seu milagre, encontrou no templo e disse, eis que já está são. Aí ele viu que era Jesus. Não peques mais, para que não suceda coisa pior. O que Jesus está dizendo? Que se o homem pecasse, ele ia voltar a ser paralítico, ou coisa pior poderia acontecer. Ou talvez aqui é uma lição para nós, que o pecado é pior que a paralisia. Que o pecado é pior do que qualquer deficiência física, não é? Por exemplo, esse homem paralítico, 38 anos, agora andava. Agora ele ia andar para quê? Para pecar, para fazer coisas erradas? Jesus disse, olha, não peques mais, para que não te suceda coisa pior, não é? A pessoa que é paralítica, mas crê em Deus, pode entrar no céu até paralítico, se bem que lá não vai haver mais paralítico, vai ser curado. O cego, quando chegar lá, não vai enxergar tudo, não é? Mas o que adianta a pessoa ser curada da paralisia e depois ir caminhando para o inferno? O que adianta a pessoa ser curada da cegueira e depois ir para o inferno enxergando, ou ser curada da surdez e depois ir para o inferno ouvindo? O pecado é pior do que qualquer deficiência física. É como eu entendo esse verso, não é? Como Jesus diz, olha, vá, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Pior do que ser paralítico, pior do que ser cego, pior do que ser surdo, pior do que ser mudo, é ser pecador. Que nós possamos ser libertos do pecado. E o libertador está aqui no Evangelho de João. Não é? Não peques, para que não te suceda coisa pior. Apesar que todos são pecadores. Como eu disse, no capítulo 3, Jesus encontra um pecador importante, Nicodemos. Capítulo 4, uma pecadora imoral. Capítulo 5, um pecador impotente. Mas agora já não é mais. Ele anda, não é? Não peques mais, para que não suceda coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era que o curara. Agora vai começar a diversidade, não é? Porque Jesus, eles perguntaram, ué, quem é esse homem que te mandou, toma o teu leito e anda? Quem é esse homem que está violando a lei? O homem não sabia, mas agora ele encontra Jesus no templo e ele fala, já sei quem é o homem. O homem é Jesus. O homem é Jesus. Jesus é o homem que nos cura. Jesus é o homem que é o Senhor do sábado, tem poder sobre o sábado para curar.
E por essa causa, veja bem, aqui vai começar a perseguição de Jesus no Evangelho de João. Mesma coisa aconteceu em Marcos, né? Quando Jesus curou aquele homem da mão mirrada no capítulo 3, eles já queriam matar a Jesus. Agora cura o paralítico, eles vão querer também perseguir a Jesus. E agora vai dar o que eu chamo do terceiro discurso. O primeiro discurso, o discurso do novo nascimento. O segundo discurso, o discurso da água viva. E agora, intercalado com esse milagre, nós vamos ter o terceiro discurso, o discurso que Jesus se declara como Filho de Deus, igual ao Pai. Eu chamo o discurso do Filho de Deus. Aqui Jesus vai começar a se revelar como Filho de Deus. Aqui. Então, esse é o tema também de João. Jesus, o Filho de Deus, o Filho unigênito, o único Filho do Pai. E agora vai desencadear. Olha que interessante como João estrutura o seu evangelho. Acontece o primeiro sinal miraculoso, água em vinho. Então, os discípulos creem. Aí vem um discurso, que é o discurso do novo nascimento, com Nicodemos. Aí vem um outro discurso, que é o discurso da água viva com a mulher samaritana. Aí nós temos o segundo sinal miraculoso, e aí temos o terceiro. Interessante, primeiro, intercalado por dois discursos, depois, o segundo sinal miraculoso, a cura do oficial do rei, a distância, com a cura do paralítico. E agora dá-se o terceiro discurso, não é? Então João estrutura isso de uma forma bem interessante. Agora vai ocorrer o terceiro discurso, o discurso do Filho do Homem e o poder que o Filho do Homem tem para ressuscitar os mortos, já prevendo a ressurreição de Lázaro. João faz muito isso, ele fala antes, depois mais à frente ele traz o tema. E por essa causa os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. Está vendo que não é só perseguição, para eles Jesus está violando o sábado, eles querem matar a Jesus. Que coisa terrível, não é? Jesus lhe respondeu o seguinte: meu Pai. Esse é um tema de João que, olha, é maravilhoso. Em todo o evangelho de João, em todo, você pode estudar, você vai notar que Jesus sempre fala, meu Pai. O que tem isso a ver? Alguém pode perguntar. Essa linguagem é uma linguagem exclusiva, ela exclui todo mundo. Por exemplo, se eu disser, Deus é nosso Pai, eu estou dizendo que Deus é meu Pai, mas também é Pai de vocês. Deus é nosso Pai, como na oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, Ele é meu Pai, mas Ele é seu Pai, Ele é de todos. Mas quando eu digo Deus é meu Pai, é exclusivo. Ele é meu Pai, de quem vocês são filhos eu não sei, não é? E Jesus está dizendo isso para os judeus. Aí você pode dizer, bom, aqueles judeus se opunham, que se consideravam filho de Abraão e filho de Deus. Mas alguém pode dizer, eles se opunham a Jesus, não é? Mas até para os discípulos, no capítulo 14, Jesus diz, na casa de meu Pai. Por que Jesus não disse, na casa de nosso Pai há muitas moradas? Casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar lugar. Por quê? Porque meu Pai e não nosso Pai. E é interessante, se você estudar o Evangelho de João, em todo o Evangelho, meu Pai, porque é o tema de João, Jesus é o Filho unigênito, como eu disse no capítulo 14, no capítulo 7 vai ter uma grande discussão de novo sobre a filiação, capítulo 8 também Jesus vai discutir, falar meu Pai novamente. Por que isso? E quando você estuda todo o Evangelho, porque Deus é só Pai de Jesus. E aí a pergunta que surge, ok, quando é que Deus se torna nosso Pai? Em João, Deus só se torna nosso Pai depois da morte e ressurreição de Jesus, porque é Jesus que morre e ressuscita e abre o caminho para nós irmos a Deus como filho. Por isso que em João 14,6 ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, só depois da morte e ressurreição que Deus se torna nosso Pai. E eu vou ter que mostrar isso para você, vou ter que adiantar um pouco. João capítulo 20, verso 17. Depois que Jesus morreu, depois que ele ressuscitou, é que Deus se torna nosso Pai.
porque através dele, volta no capítulo 3, quando Nicodemos quer saber como é que se nasce de novo, Jesus dá o exemplo, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que olhar para ele seja salvo, tenha a vida eterna, a salvação, se tornar filho de Deus, a filiação com Deus só ocorre depois da morte e ressurreição de Jesus. E eu vou ler para você João 20, verso 17. Quando Maria, Jesus aparece a ela depois da ressurreição, ela voltando disse-lhe Rabone, quer dizer mestre, verso 17 disse Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. De novo a expressão meu Pai, mesmo para uma discípula. Ele não falou nosso Pai, meu Pai. Mas agora ele já tinha morrido e ressuscitado. Ele já tinha aberto o caminho. Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai para meus irmãos. Agora sim. Depois da morte e ressurreição, vai para meus irmãos e diz que eu subo para meu Pai e vosso Pai. Meu Deus e vosso Deus. Que coisa interessante. Somente depois da morte e ressurreição é que Deus se torna nosso Pai, porque é Jesus que nos dá o poder de nos tornar os filhos de Deus. Ninguém vem ao Pai, diz ele, senão por mim. João 14,6, João 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós não podemos ser filho de Deus a não ser por Jesus. Então, o que acontece na crucificação de Jesus? Deus dá um filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, dá um filho para receber muitos. Ou seja, todos aqueles que creem em Jesus se tornam filhos de Deus. Vão ter a vida eterna. Quem tem o filho tem a vida eterna. Amém? Então, meu Pai, eu tive que parar aqui para explicar esse termo, meu Pai, porque é algo lindo, maravilhoso no Evangelho de João. Nós só nos tornamos filhos de Deus por Jesus Cristo. Sem Jesus, não somos filhos. Pode ser filho até por criação, porque Deus como criador, como muita gente diz, Deus é Pai de todos nós. Sim, todos nós somos criaturas de Deus, todos nós como criatura podemos ser considerados filhos de Deus, porque de Deus viemos, não é? Mas para se tornar filho por adoção, filho que tem direito à herança dos céus, filho que tem direito à vida eterna, só através do Filho de Deus, Jesus Cristo. Eu espero que isso ficou claro. Bom, vamos voltar no ponto. O ponto é, por que Jesus cura aos sábados? E olha a definição de Jesus. Meu Pai, falando de Deus, não está falando de José, não é? Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Os judeus vão entender que Jesus não está falando de José, que Jesus está falando de Deus como Pai. Meu Pai trabalha até agora. Mesmo os judeus que diziam que Deus criou o mundo em 6 dias, como de fato em Gênesis nós vemos, e no 7º ele descansou, não quer dizer que Deus foi dormir, não quer dizer que Deus foi tirar uma soneca, porque o guarda de Israel não tosqueneja nem dorme. Salmo 121, versos 4 e 5. O guarda de Israel não tosqueneja nem dorme. Não é? Não quer dizer, quando diz que Deus descansou, significa que Deus acabou toda a sua criação. Não é que Deus parou, que Deus não fez mais nada. Deus continua trabalhando, como Jesus diz, meu Pai trabalha até agora. Não é? Para os judeus, Deus tinha que fazer algo no sábado também. O que Deus fazia no sábado? Só mantinha o universo todo funcionando. Eu acho que é algum trabalho, né? Manter esse universo funcionando, a Terra rodando, o Sol no seu lugar, as fases da Lua. Mesmo no sábado, Deus tinha que manter o universo. E alguns rabinos diziam, uau, Deus mantém o universo no sábado, mantém o universo funcionando, não é? E Jesus lhe respondeu, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Essa é a resposta. Por que você faz a cura no sábado? Porque meu Pai mantém o universo funcionando, eu tenho que manter também a cura. Eu tenho que manter os milagres no sábado, não é? Não foi feito o homem para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem. Não é? Por isso que o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor.
Tem gente que parece que é escravo do sábado. Na verdade, o sábado foi criado para nós, não nós para o sábado, não é? Então, presta atenção. Meu pai trabalha até agora e eu também trabalho também. Os judeus entenderam que Jesus falava de Deus como pai. Verso 18. Por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Agora que os judeus querem matar. Porque não só quebrantava o sábado. Na mente deles, Jesus quebrantava. Na mente de Jesus nunca quebrou o sábado. Deus mantinha o universo funcionando no sábado. Qual era o problema de Jesus curar um homem? Porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Os judeus entenderam o que ele fazia, o que ele falava. Eles não podiam crer que Jesus podia ser tão, assim, vamos dizer, na opinião deles, arrogante, para se fazer igual a Deus. Mas Jesus é Deus, né? Já dizia alguém, ou Jesus era Deus, ou foi o homem mais louco que já apareceu na Terra, não é? Quem às vezes se considerava filho dos deuses eram os imperadores, que nem Augusto foi dado esse título para reconhecer a divindade dele, César Augusto Máximo, né? Os imperadores se consideravam, por exemplo, Domínio, né? Domínico, que era um imperador que dizia senhor do mundo, eles se consideravam como senhores, como os divinos, a mesma coisa os faraós, não é? E Jesus aqui se declarando como filho de Deus. Porque hoje em dia todo mundo quer dizer que é filho de Deus, mas olha só, presta atenção nessa expressão filho de Deus. Filho de cão é cão. Filho de gato é gato. Filho de peixe é peixe. Filho de homem é homem. E filho de Deus é o quê? É Deus, é divino. É dizer que era filho de Deus era uma expressão, dizer a mesma coisa, eu sou divino, eu sou divino. Então, para eles isso era considerado uma blasfêmia, ainda mais que ele dizia que Deus era seu próprio pai, não era de mais ninguém, meu pai, seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Para os judeus isso era motivo de blasfêmia, de ser ele crucificado. E aqui vai desencadear esse sermão bonito do capítulo 5 que nós vamos ter. Mas Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade, novamente Jesus está chamando atenção, vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, senão vir fazer ao Pai, porque tudo quanto ele faz, o filho o faz igualmente. Novamente, Jesus está dando esse discurso que tudo aquilo que ele fazia, na verdade nem era ele, era o Pai. Quem é que curava paralíticos? O Pai. Quem que abria a vista aos cegos? O Pai. Por isso o Filho também o fazia. Quem é que transformava água em vinho? O Pai. Por isso o Filho fazia. Quem é que multiplica pães e peixes? O Pai. Por isso o Filho também faz. Quem é que acalma a tempestade? O Pai. Por isso o Filho também o faz. Não é? E aí ele vai dizer, porque o Pai ama ao Filho e mostra-lhe tudo o que faz. Interessante, quando somos filhos de Deus, o Pai nos mostra, o Pai nos revela. E lhe mostrará maiores obras do que essa, para que vos maravilheis. Claro que ainda havia mais obras pela frente. O cego ia ver, o cego de nascença, Lázaro ia ressuscitar, para que eles vissem, para que eles se maravilhassem, para que eles crescem, não é? No milagre da água em vinho, os discípulos creram. No milagre do filho do oficial do rei, o oficial do rei creu com toda a sua casa. Agora, nesse milagre de 38 anos, o homem paralítico, os judeus ficaram incrédulos, não creram, porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. Ele mostrará obras maiores para que vos maravilheis. Agora, Jesus já vai anteceder o Pai e o Filho e a relação à ressurreição. Vamos continuar, é um texto rico, tem uma doutrina, tem um ensinamento, tem um discurso para nós. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos, olha aí, quem dá vida. Ressurreição, Jesus já está prevendo a ressurreição de Lázaro e a sua própria. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho
vivifica aqueles que quer. Mortos, né? Mortos físicos, mas a pior morte é a morte espiritual. Se nós estamos mortos espiritualmente em nossos pecados, quem nos ressuscita, quem nos dá vida é Jesus, pois o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Esse é outro tema de João maravilhoso, que nós vamos descrever, o tema da condenação, o tema do julgamento. O Pai deu ao Filho todo o julgamento, né? A ninguém julga. Nós vamos ver no capítulo 8, o Filho diz que também a ninguém julga. Eu vou desenvolver esse tema mais à frente, do julgamento, né? E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. O Filho deu todo o juízo, não é? No capítulo 8, eu vou ter que falar isso. No capítulo 8, verso de número 14, diz assim, e o 15 diz assim, capítulo 8, vamos lá, verso 14 diz, respondeu Jesus, ainda que eu testifique de mim mesmo, testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde vim nem para onde vou. Verso 15 diz, vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Interessante. 5:22 diz assim, o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo. Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo. Quando chega a vez de o Filho julgar, 8:15, ele diz assim, vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Ué, se ele não julga ninguém, como é que então nós somos julgados? Vamos mais adiante, capítulo 12, vamos ter que ver isso, porque João faz um jogo, né? Parece que se contradiz. O Pai deu todo juízo ao Filho, o Filho 8:15 diz que a ninguém julga. Quando nós vamos no capítulo 12, verso 47, nós vamos entender um pouco mais. Diz assim, se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, capítulo 12, verso 47, eu não julgo. Está de acordo com o capítulo 8, verso 15. Porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Uau! Então, que ocorre o julgamento através da palavra. Se você ouve a palavra e não crê, você já está julgado, condenado. Mas, se você crê, você escapou do julgamento e da condenação. Está vendo? Verso 48 diz, quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Se você ouve a palavra e não crê, você será julgado pela palavra que você não creu. Essa que vai te julgar no último dia, vai julgar toda a sua incredulidade. O próprio Cristo não julga, porque ele não veio para julgar. Mas ao mesmo tempo que diz que ele não veio para julgar, no capítulo 9, e aqui é interessante, por isso que eu falei, eu tenho que desenvolver esse tema de julgamento com você, 9:39 diz, eu vim a esse mundo para juízo. Ué, ele disse que não veio para julgar, mas agora ele veio para julgar, a fim de que os que não vê, vejam, e os que vê se tornem cegos. Ué, como é que é isso? Ele veio para julgar ou não veio para julgar? Presta atenção, Jesus veio para salvar. Mas quem não crê nele já está condenado. A palavra o julgará no último dia. E se nós formos voltar para o 3:18, falando do termo de julgamento, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Percebeu o julgamento? Jesus não veio ao mundo para julgar, Jesus veio ao mundo para salvar. Mas se você não crê nele, você já está condenado. Não é que você vai ser condenado, você já está. A palavra já está te julgando, porque você não crê nele. Ele não veio para julgar, veio para salvar. Não é como diz o 3:17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar seu mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Porém, se você não crê nele, você já está condenado. Não é? Por isso que é importante crer em Jesus. Eu gosto de contar uma história. Havia
um sábio numa ilha grega. E aquele homem era sábio porque tudo que perguntava para ele, ele respondia. Mas um dia um rapaz falou, eu sei como enganar o sábio. Falou para um amigo do sábio, ele falou, como é que você vai enganar? Ele é sábio, tudo que pergunta ele responde. Ele falou, eu vou pegar um pássaro, vou pôr nas minhas mãos e vou chegar diante do sábio e perguntar, sábio, o pássaro na minha mão está vivo ou está morto? Se ele disser que o pássaro está vivo, eu aperto minha mão, sufoco o pássaro e quando eu abrir o pássaro cai morto. Porém, se ele disser que o pássaro está morto, eu abro a minha mão e o pássaro voa. O amigo do sábio falou, é uma boa pergunta, vamos lá diante do sábio. Foi diante do sábio. O menino chega com o pássaro na mão e diz, sábio, o pássaro na minha mão está vivo ou está morto? O sábio olhou e disse, a decisão está nas suas mãos. É você que decide se ele vive ou se ele morre. Muito bem, meu amigo. Essa mesma ilustração serve. Se você ou eu vai ser salvo, já não depende de Deus. Deus já mandou o seu Filho ao mundo. Deus já mandou o seu Filho morrer por nós. Já ressuscitou. Agora a decisão está nas suas mãos. Se você crê nele, não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado. Ele mesmo não julga, porque ele não veio ao mundo para julgar. Mas se você não crê, aí está o juízo. Não é como ele disse, eu vim a esse mundo para juízo, a fim de que os que não vê, vejam, e os que vê se tornem cegos. Não é porque quando nós vamos contra a luz nos cega. Mas se a luz estiver atrás de nós, ela abre o nosso caminho. Então, vamos deixar essa luz nos guiar, vamos deixar essa luz nos dirigir. Se a luz vai à nossa frente, ela vai abrindo o caminho. Você põe o farol na frente do carro, não é? Quando a luz vai à nossa frente, ela vai abrindo o nosso caminho. Mas se a gente vai contra a luz nos cega. Se você é contra essa luz chamada Jesus, você vai ficar cego, a fim de que os que não vê, vejam, e os que vê se tornem cegos. Os judeus foram contra a luz, ficaram cegos. Não é? Esse é o julgamento. O julgamento é quem não crê nele já está condenado. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho, como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. O Pai enviou o Filho, nós temos que crer no Filho. Como Hebreus diz, havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras, por muitas formas aos pais, pelos profetas, a nós nesse último dia falou pelo Filho, não é? O Filho de Deus. Quem honra o Filho, quem não honra o Filho, não honra o Pai. Quem honra o Filho, honra o Pai. 5:23. Na verdade, de novo vos digo, que quem ouve a minha palavra, olha a importância de ouvir a palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação. Novamente, o juízo não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Ou seja, antes nós estávamos mortos espiritualmente. Quando a gente ouve a palavra, quando a gente crê nele, nós temos a vida eterna. Passamos da condenação para a vida. Mas se rejeitamos, estamos condenados, já estamos condenados, estamos perdidos. A palavra vai nos julgar, porque nós não cremos. Em verdade, de novo, vos digo que vem a hora, o termo da hora, a hora que ele ia para a cruz, mas agora é em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Será que você consegue ouvir a voz do Filho de Deus através desse programa, falando com você? Usando esse homem fraco, esse homem que também carece de Jesus, esse homem que há 38 anos também aceitou Jesus. Está vendo? Ouve a voz do Filho de Deus. Os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão, terão vida eterna. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter vida em si mesmo. Verso 26. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Olha só, ele é o Filho unigênito, ele é o Filho de Deus, ele é o Filho do homem.
termo profético, não é? Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. Ouvirão a voz da vida. Todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. Verso 29, note a ressurreição, Daniel 2:3, diz que os que estão no pó da terra irão ressuscitar. Olha só, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida. Os que fizerem o bem, qual é o maior bem que a gente pode fazer? Ouvir o evangelho, crer nele. Os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida. Mas os que fizerem o mal, para a ressurreição da condenação. Haverá duas ressurreições. A ressurreição da vida para o justo, que viverá eternamente. E a ressurreição da condenação para a condenação eterna. Vida eterna ou condenação eterna. Salvação ou perdição. O que vai ser? A decisão está nas suas mãos. É você que decide se você crê nele e vive, ou se você não crê nele e morre, está condenado. A decisão está nas suas mãos. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo. Está vendo? Jesus, tudo que julgava é justo. Porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Capítulo 4, a minha comida é fazer a vontade do Pai. Capítulo 5, ele fala da vontade do Pai, que ele só fazia o que o Pai lhe mostrava. Não busco a minha vontade, mas a vontade do que me enviou. A vontade do Pai deve ser buscada. A vontade do Pai deve ser cumprida. A vontade do Pai é boa, é agradável, é perfeita, Romanos. A vontade de Deus é a nossa salvação. Me indica obediência à vontade do Pai. Vamos continuar. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim. Veja bem, era necessário para os judeus ter duas testemunhas. Jesus falou, eu não só testifico de mim. Há outro que testifica. Esse outro é Deus. Não é? Ele não está falando só de João, ainda que João deu o testemunho de Jesus, não é? Mas ele está falando do testemunho de Deus. Há outro que testifica de mim. E eu sei que o seu testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Era o testemunho do Pai. Vós mandais a João. Não é? João deu o testemunho de Jesus. O testemunho de João também era verdadeiro acerca de Jesus. Mas quem dava o maior testemunho era o próprio Pai. Esse é o meu filho amado que me compraz. Vós mandaste a João. E ele deu o testemunho da verdade. Está vendo? João deu o testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo o testemunho de homem. Mas digo isso para que vos salveis. Quem é que dava então o testemunho? Ainda que o testemunho de João acerca de Jesus foi verdade, era o próprio Pai. Deus Pai dava testemunho do Filho. Ele era a candeia, João era uma candeia, uma luz que alumiava, né? Que ardia e iluminava. E vós quisesse alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. A luz que João alumiou. Pouco de tempo. Mas eu, Jesus diz, tenho maior que testemunho do que o de João. Olha o testemunho de Jesus, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testifica de mim que o Pai me enviou. Interessante, o testemunho de João foi só das palavras, arrependei-vos, porque a vós é chegado o reino dos céus. Mas João não operou nenhum milagre, mas o testemunho de Jesus era através das obras que ele fazia, água em sangue, ou em vinho, né? Água em vinho, que representa o sangue, igual Moisés. Quem é que transformou água em sangue? Deus, lá no Egito. O testemunho de Jesus manda a palavra e o oficial do rei cura. O testemunho de Jesus levanta o paralítico de 38 anos. As obras que eu faço testificam de mim que o Pai me enviou. E outras obras que ele ia fazer, cego de nascença, multiplicação de pães e peixes, ressurreição de Lázaro, acalmaria a tempestade, todos sinais que ele é quem ele diz que ele é. E o Pai que me enviou, ele mesmo testifica de mim, tá vendo?
Por isso que o testemunho do Pai é maior do que de João. O testemunho do Pai é maior do que do próprio testemunho de Jesus. Como Jesus diz, eu não testifico de mim, mas meu Pai testifica as obras que eu faço pelo Pai. Vós nunca ouvisse a sua voz, nem visse o seu parecer. Mas Jesus tinha ouvido a voz do Pai. Jesus via o Pai. Jesus refletia o Pai. Jesus era a imagem expressa do Pai. Quando Felipe disse, mostra-nos o Pai. Disse, Felipe, há tanto tempo estou convosco. Não tendes me conhecido, quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. João 10:30. Não é vós? Nunca viste, nem viste seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós. Porque naquele que ele enviou não credes vós. Vocês não creem em mim. E está aí o julgamento. Jesus está dizendo, olha, esse texto do capítulo 5, esse discurso da filiação, do poder que o Pai deu ao Filho para julgar, o poder que o Pai deu ao Filho para ressuscitar, o poder e o testemunho que o Pai dá do Filho através das obras, é algo maravilhoso. E agora vem um verso lindo, vem um verso tremendo de João, um verso que eu quero que você guarde no seu coração, João 5:39. Que verso, que é o que nós estamos fazendo através desse programa aqui. Presta atenção, examinai as Escrituras. Nós temos a obrigação de examinar, nós temos a obrigação de estudar as Escrituras. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. O Pai testifica do Filho, o testemunho que João deu do Filho é verdadeiro, e as Escrituras testificam do Filho. Nós temos aqui 3 testemunhos. O testemunho de João, que é verdadeiro. Ou podemos dizer 4 até. O testemunho do Pai. O testemunho das obras que Cristo faz. E o testemunho das Escrituras. 4 testemunhos. O testemunho de João, que é verdadeiro. O testemunho das obras que Jesus faz, o testemunho do Pai e o testemunho das Escrituras. Examinai as Escrituras. Que verso maravilhoso. Eu amo esse verso. Isso aqui nos clama a autoridade da palavra. Isso aqui é a razão de nós estarmos fazendo esse programa, capítulo por capítulo, verso por verso, examinando as Escrituras. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais de ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Por isso que eu amo a Bíblia. A Bíblia fala de Jesus, a Bíblia testifica de Jesus, a Bíblia revela Jesus. Muitos crentes não lêem a Bíblia, não é? Por isso que são presa fácil para o inimigo. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Satanás não quer que você leia a Bíblia, não quer que você conheça a Bíblia, não quer que você te ocupe o teu tempo para que você não leia a Bíblia, para que você não estude. Por isso que eu pus esse programa, para que você leia, para que você estude, para despertar em você o interesse das Escrituras, o exame das Escrituras. Por quê? Porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam, disse o grande mestre Jesus. Nós estamos quase acabando o capítulo 5. E não quereis vir a mim para terdes vida. Por que você não quer ir a Jesus? Para ter vida. É Ele que te dá vida, vida eterna. Eu não recebo glória de homens. Verso 40 e 41 é interessante. Não queres vir a mim para terdes vida? Você não quer ir a Ele para ter vida, como aqueles judeus? Eu não recebo a glória de homens. Mas nós mesmo assim o glorificamos. Mas quem vai glorificar Ele é o Pai, através das obras que o fazem. Mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Quando a pessoa não tem Deus, não tem o amor de Deus, porque Deus é amor. Não é? Quem tem Deus tem amor. Quem está em Deus tem amor. Mas vós não tendes o amor. E porque Jesus dizia que Ele não tinha amor, queriam matá-lo. Queriam matar o enviado do Pai. Queriam matar aquele que o Pai enviou. Eu vim em nome de meu Pai e não me aceiteis. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis.
não é? Eles preferiram Barrabás do que Jesus. Barrabás veio no seu próprio nome, né? Na revolta de Bar-Xoba, promovido pelo Rabino Akiba, eles achavam que Bar-Xoba era o Messias, veio no seu próprio nome, promovido por um rabino, receberam. Não receberam o Filho de Deus. Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Por isso eles não tinham amor de Deus. Se outro vier em seu nome, aceitareis. Vários cristos falsos se levantaram. Eles creram, mas não puderam aceitar no verdadeiro. Como podeis vós crer? Recebendo a honra um dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus. Meus queridos, busquemos a honra de Deus, a honra dos homens, o aplauso dos homens. Isso não leva a nada. Não é? Os homens continuam sendo os homens, mas a honra que vem de Deus, o louvor que vem de Deus, esse sim nós devemos buscar. A honra que vem só de Deus. Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa. E aqui não é o diabo, apesar do diabo ser o grande acusador. Mas quem é que vai julgar esses judeus? Jesus diz aqui, Moisés. Moisés em que vós esperais. Moisés, no sentido da palavra que Moisés deu, do testemunho que Moisés deu dele, Deus levantará um outro profeta no meio de vós. Aí ele creis. Esse final do capítulo 5, falando que Moisés irá dar testemunho, prepara para o capítulo 6, na multiplicação dos pães e dos peixes, quando no verso 6, 14, eles vão concluir, esse é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo, o profeta do qual Moisés falou, não é? Então Jesus diz, não cuideis que vos hei de acusar para com o Pai, há um que vos acusa, Moisés, em que vós esperais. Por isso que alguns intérpretes que existe uma inversão, capítulo 6, que o 5 por causa da festa, e a festa no capítulo 6, que nós vamos ver a festa da Páscoa, e aí esse discurso maravilhoso de Jesus. Porém, se nós também deixarmos do jeito que está capítulo 5, 6, o capítulo 5 já prepara para o milagre dos pães e peixes, não é? Então esse discurso intercala já com o milagre dos pães e peixes. Não cuideis que vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em que vós esperais. Porque se vós cresces em Moisés, ou seja, no testemunho das Escrituras, crereis em mim, porque de mim escreveu ele. Tudo que Moisés escreveu, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, aponta para Jesus. Em Gênesis, ele é a semente da mulher, aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Em Êxodo, ele é o Cordeiro Pascual, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Em Levítico, ele é a santidade do Senhor, ele é a purificação de nossos pecados. Em Levítico, em Números, ele é a nuvem que guiava o povo de dia e a coluna de fogo que dirigia o povo à noite. E em Deuteronômio, ele é a palavra do Senhor. Ele é a palavra do Senhor, ele é a obediência da palavra do Senhor. Porque se cresces em Moisés, creria em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Daí a importância de nós lermos o Antigo Testamento, o Pentateuco, não é? Ele é a base de tudo. Nele já está falando de Jesus. E quando a gente crê naquilo, a gente também crê nas palavras de Jesus, o grande mestre, o Senhor, o profeta do qual Moisés falou, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Aqui Escrituras está se referindo às Escrituras do Antigo Testamento. Não existe novo se não houver o antigo. O novo revela o antigo. Por isso que toda Escritura é divinamente inspirada. Examinar as Escrituras. Meu querido, eu espero que esse programa e através dessa palavra desperte a você e a mim mais para continuar examinando as Escrituras. Como eu disse, hoje faz 38 anos. 38 anos que eu estudo a palavra de Deus, que eu vou continuar estudando, não sei quantos mais anos que Deus me der, mas quero servir a Ele e continuar aprendendo cada dia mais da sua palavra. Aquele homem estava 38 anos paralítico. E eu gravo esse programa justamente no dia que eu faço
38 anos que aceitei Jesus. 38 anos examinando as Escrituras e continuo examinando. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. As Escrituras é a árvore da vida. Nas Escrituras tem a vida para nós. Que Deus te abençoe. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo. Que o amor de Deus, nosso Pai, possa habitar no seu coração, na sua vida. Que a consolação e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, não somente hoje, mas pelos séculos dos séculos, por toda a vida eterna que está em Cristo Jesus, a vida eterna que as Escrituras testificam, que Deus dá testemunho dele pelas obras, que João deu testemunho dele, as Escrituras que testificam tudo aquilo que Jesus faz. O testemunho das Escrituras, o testemunho de Deus, o testemunho das obras, tudo isso nós encontramos, e o testemunho de João nas Escrituras. Que a graça de Deus seja com você. Quem esteve convosco, mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.